Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Victor Mattioni e hoje nós vamos apresentar uma breve história da educação no Brasil, uma análise dos períodos colonial, republicano e contemporâneo. Aqui no caso nós vamos destacar dois momentos, o período colonial. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou o professor Victor Mattioni e hoje nós vamos ter uma aula especial sobre a história da educação no Brasil, destacando o período colonial, em especial na região amazônica. Tudo bem? Nós também temos para as próximas aulas uma leitura sobre a Primeira República, no caso, a história da educação na Primeira República, e também a história da educação durante o regime militar, com ênfase na Amazônia. Tudo bem? Então, o nosso encontro de hoje irá destacar o período colonial, e que nós vamos estar sempre refletindo sobre o papel do Estado, o papel das ordens religiosas no contexto da educação em uma região. Quando nós estamos falando em educação, educação é poder. Educação significa você ter um domínio sobre uma área, no caso, e consequentemente você influenciar o meio, a sociedade, a família, o próximo. Então, quando nós estamos falando em história da educação, nós também estamos falando em histórias de projetos de educação, em histórias de projetos de poder, de autonomia, também, consequentemente, eu falei autonomia, mas no caso seria de predomínio, de uma hegemonia sobre uma determinada região, para o bem ou para o mal, como diria um professor, um querido professor. No caso da história da educação no Brasil, contextualizando a partir do processo de colonização portuguesa, nós vamos ter um grande destaque para as ordens religiosas. E aqui já temos uma primeira provocação no que diz respeito a se na região em que você mora, você percebe a presença de ordens religiosas no tocante à presença na sociedade, marcando territórios, no caso, falando do ponto de vista de estar ocupando um espaço imaterial, mas gerando uma forte influência ali naquele meio, naquele grupo, no caso. Então, quando nós falamos de história da educação no Brasil, há um forte destaque para a chegada dos jesuítas, isso no contexto já saindo do chamado período pré-colonial e adentrando no período colonial, com uma forte chegada dos jesuítas, no caso. Lembrando que nós tivemos outras ordens. Aqui em Roraima, onde este vídeo está sendo gravado, nós tivemos uma forte influência da ordem dos carmelitas, no caso, e nós vamos ter um contexto, destacando, por exemplo, a presença de Manuel da Nóbrega. Nós vamos também ter outros, como o Padre Antônio Vieira e outros religiosos jesuítas, em que você vai ter três frentes no que diz respeito à presença dos jesuítas aqui, no tocante à educação. O processo da catequese, no caso, para indígenas e escravizados, o ensino, no caso, elitista, voltado para filhos de colonos, ou seja, um destaque para a presença portuguesa na região, o chamado método, ratio, alguns falam ratio, outros falam ratio, studiorum, que é focado na área dedicada às humanas, com também o foco em teologia, ou seja, uma atenção voltada para a fé e a ciência, com foco na obediência e preservação de valores religiosos, e também o contexto de conflito, uma forte influência da fé. Aqui fala em detrimento total, mas abra a sua mente, no caso, em que nós temos que tomar muito cuidado. Eu até deixei essa frase mais que um tom provocativo. As ordens religiosas são sempre contrárias à ciência. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós temos várias ordens religiosas que incentivam a ciência. Focar na educação também é pensar na ciência, no empírico, no pensar, no que diz respeito ao agir, às provocações. Eu coloquei aqui detrimento total, mas seja cético, tá bom? Não à toa nós vamos ter diversos religiosos que se destacaram e se destacam também na ciência, tudo bem? Então dizer que os jesuítas ou qualquer outra ordem religiosa era totalmente contrário à ciência, isso é um equívoco grave.
tá bom? Nós podemos ter críticas por parte de ordens religiosas, né, quanto ao agir da ciência, ao pensar da ciência, ou quando se pensa que a ciência deve estar presente em todas as áreas, né? Isso também é muito delicado, porque a religião, assim como a ciência, são formas de pensamento, né? O pensamento teológico, o pensamento científico, o senso comum, a metafísica, por exemplo. Tudo bem? Então esse conflito aqui talvez seja mais interessante destacar dos conflitos que haviam entre as ordens religiosas e a coroa portuguesa, entre Estado e ordens religiosas. Isso é mais importante e interessante de ser destacado. Tudo bem? Avançando comigo, no caso, os detalhes do ensino jesuítico e do Ratio Studiorum, organização rígida, no caso. Então, você tem, né, aqui uma obra do padre Leonel Franca, quanto aos graus sucessivos, quanto à perspectiva do elementar, a doutrina e primeiras letras, o foco nas humanidades, no campo das artes, da teologia, a formação ativa, ou seja, buscava não apenas a memorização, tá bom? E aqui veja bem que isso contradiz com a frase do slide anterior, no que diz respeito a um detrimento total da ciência, tá? Aqui no caso o foco é propedêutico, ou seja, era sempre uma teologia e a formação de uma elite para a administração e também para o clero, mas também a ciência presente. Tudo bem, pessoal? Então aqui é um resumo do resumo, tá, de várias obras que nós destacamos. E aqui, por exemplo, a estrutura colonial e já o processo de transição pombalina, ou seja, mais ou menos 200 anos depois de uma forte influência das ordens religiosas, você vê o Estado português, a coroa portuguesa, querendo se fazer mais presente também no campo da educação. Então, por exemplo, uma educação e economia, uma educação que servia à metrópole, era uma ferramenta para formar uma elite dirigente que administraria a colônia agrária exportadora, a colônia do Brasil. Não havia interesse em educar a massa da população. Alguns dizem que não havia interesse, outros dizem que não havia força para isso, tá bom? E já no contexto das reformas pombalinas, com o Marquês de Pombal, em que a coroa portuguesa buscava estar mais presente nos estados do Grão-Pará e também no estado do Brasil, você tem um contexto do famoso Diretório Pombalino com a expulsão dos jesuítas e a perspectiva quanto à criação de um ensino laico, né, sem a ênfase ou sem a liderança de uma ordem religiosa, visando, no caso, o público estatal, através das aulas régias. Isso é interessante porque nos ajuda a pensar nos dias de hoje, quanto à presença do Estado na educação do seu filho, por exemplo. Você vê um Estado mais presente, um Estado mais omisso, o contexto entre as funções e as divisões entre município, Estado e federal, por exemplo, né, a federação mais presente também, o governo federal. Tá bom? Então, no caso, né, havia um papel ideológico da missão, quanto ao objetivo cultural era transformar ou influenciar. Vamos substituir a palavra transformar por influenciar os indígenas, no caso, né, quanto ao processo de catequização também, em ter cristãos, em batizá-los, no caso com a fé cristã católica apostólica romana. Então, havia um processo das missões religiosas e dos aldeamentos religiosos. Este, quando tinha um êxito, no caso, em um centro de ensinos, ensinando saberes quanto à língua e ao processo de espiritualidade, tá bom? Centros de aculturação também são leituras apresentadas por alguns autores, tudo bem? Não vou dizer aqui que os jesuítas foram ruins ou que eles foram bons, tá? Mas eles tinham objetivos, assim como as outras ordens religiosas, um processo de forte influência cultural, mas que também de entendimento da região em que as ordens religiosas estavam presentes. Você tenha muito cuidado quando você diz que todas as ordens religiosas queriam impor a sua cultura. Você também tem um processo de entendimento, de compreender aquela cultura, de compreender o que era ensinado ali
pelos povos originários também há séculos, tá bom? E também o objetivo era de criar uma nova identidade, de você gerar novas identidades, criando novos sujeitos, e no caso, pensando a coroa portuguesa, em súditos da coroa portuguesa, no caso. Tudo bem? Vamos ter também a estratégia, a educação como uma estratégia de colonização. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Voltando ao início da nossa aula, educação é poder. Pensar a educação é pensar relações de poder, tá bom? E no contexto da geopolítica, do território e também de mão de obra. Ou seja, quando você tem o êxito na criação de missões e aldeamentos religiosos, no caso, você tem um propósito de fixar populações, por exemplo, populações indígenas, para demarcar fronteiras, por exemplo, contra espanhóis e contra franceses. Aqui em Roraima, por exemplo, nós temos um forte interesse por parte da coroa portuguesa, por parte da coroa britânica, por parte dos holandeses e por parte dos espanhóis, tá bom? Um controle ou um forte uso, por exemplo, da mão de obra, nesse contexto, para a extração das chamadas drogas do sertão e também para ter uma forte influência das respectivas coroas. Você tinha indígenas que negociavam com portugueses e holandeses, outros com franceses, outros com britânicos, outros com espanhóis, tá bom? E no caso também, uma leitura que a catequese era uma estratégia do Estado, da coroa, para administrar e controlar o vasto território. As ordens religiosas, como por exemplo os carmelitas em Roraima, tinham uma forte influência, ou aliás, tinham o amparo do chamado padroado régio, em que eles exerciam, por exemplo, a função da coroa portuguesa, como também exerciam a função do clero. Ok? Algumas perguntas para nós finalizarmos, e aqui é uma coisa interessante, porque o nosso foco, né, é pensar no presente e no passado. Presente e passado. Ou seja, no seu município existem escolas administradas por igrejas, escolas confessionais, ou apenas escolas administradas pelo Estado e pela Prefeitura, ou pelo governo federal, né? Reflita sobre isso, porque nós estamos falando de relações de poder. A educação colonial era elitista, mas será que hoje existe um novo elitismo? O que você acha? O currículo jesuíta, no caso, você diz aqui que ignorava a ciência, mas podemos substituir ignorava a ciência por valorizar a fé e a razão. Fé e a razão. Ou melhor, fé e ciência, tá bom? No caso, hoje, como você observa a disputa entre conhecimento científico, no caso, o senso comum, diga-se de passagem, e também o conhecimento teológico e o conhecimento metafísico. Como você observa os assuntos que são relacionados para aprender na escola? Existe um incentivo ao estudo da história local no seu município? Vila, cidade? Pensando na Amazônia, a educação escolar indígena atual em sua região valoriza a cultura e os saberes tradicionais? Horácio Studiorum, era um manual universal. Você acha que o currículo nacional respeita as diferenças da Amazônia ou impõe um modelo universal? O que você acha sobre isso? Os jesuítas usavam a escola para pregar também o evangelho, para salvar almas. Hoje você vê grupos tentando usar a escola para impor as chamadas alguma ideologia, no caso, uma leitura quanto à alienação, quanto ao senso comum, acima do senso crítico, por exemplo, nas escolas. O que você observa ou o que você imagina, ok? Esta última, por exemplo, ela não tem uma resposta certa ou errada, mas ela é baseada na sua vivência. O que você observa no ambiente escolar que você trabalha ou que você conhece, tá bom? E aí finalizamos este encontro com abraços e paz. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno podcast, tudo bem? Um grande e querido abraço. Até a próxima. Deus os abençoe. Tudo de bom.